Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos. Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Controle de Convencionalidade em Relações de Trabalho com Pessoas com Deficiência, promovido pela Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Nesse nosso módulo, eu ficarei de falar para vocês um pouco sobre as questões ligadas a trabalho, saúde e pessoas com deficiência. Meu nome é Bruno Chapadeiro, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, pós-doutorando em Saúde Coletiva pela Unifesp, pesquisador colaborador pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e perito judicial junto ao TRT-9. Bom, vamos lá dar início à nossa aula. Bom, aqui eu trago para vocês um pouco da nossa ementa, né, o que eu pretendo discutir nessa nossa meia hora juntos. Então, eu quero passar um pouco pelos fundamentos para a realização de uma avaliação biopsicossocial de PCDs, né, as pessoas com deficiência. Falaremos sobre essa nomenclatura no contexto do judiciário trabalhista, né? Então, quais são os aspectos epistemológicos, éticos e teórico-metodológicos que a gente perpassa essa questão. Vamos falar um pouco sobre alguns instrumentos, a validação e normas de aplicação também de uma avaliação biopsicossocial em nível multidimensional. Os objetivos, então, dessa nossa aula são introduzir os fundamentos para a realização de uma avaliação biopsicossocial no contexto da justiça do trabalho. Como específicos, eu coloquei que eu considero, né, considerando esse contexto do mundo do trabalho, introduzir os princípios básicos que fundamentam a avaliação biopsicossocial, desenvolver uma perspectiva multidimensional da avaliação biopsicossocial e discutir as possíveis aplicações desta avaliação biopsicossocial, né, como eu disse, multidimensional. Público-alvo, nós esperamos que quem esteja nos assistindo sejam magistrados trabalhistas, demais servidores do judiciário também, trabalhista. Né? Com procedimento de ensino, então, teremos essa aula expositiva gravada e, a posteriori, algumas questões interativas para absorção, para verificação de absorção de conteúdo, né? Compondo, então, uma carga total de 1 hora. Como conteúdo programático dessa aula, eu coloco alguns fundamentos epistemológicos, então, categorias centrais como o trabalho, a saúde, as condições, os processos e organização de trabalho, né, como o trabalho se configura atualmente, como que se dá a determinação social do processo saúde e doença, o que é capacidade, incapacidade, deficiências, funcionalidade, né, o que são, né, então por que dessa nomenclatura de pessoa com deficiência, que a gente se utiliza muito no campo da saúde pública, da saúde coletiva, algumas definições oficiais da ICO, da OIT, né, alguns manuais da OMS, como a CIDID e a CIF, e como compreende essa questão a Convenção Internacional de PCDs. A avaliação biopsicossocial estará no terceiro eixo do nosso módulo, né, ao qual passaremos por alguns marcos legais na legislação brasileira, no que tange avaliação para PCDs, e a proposta de uma perícia multiprofissional que é alinhado com a legislação atual no que tange PCDs, trabalho e saúde. Como formas e critérios de avaliação do nosso módulo, teremos então, como eu disse, questionário com perguntas de múltipla escolha como forma de retenção e absorção do conteúdo. Então, primeiramente, conhecemos pelo trabalho, né? O trabalho, ele é uma atividade cujo fim é utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente, satisfazer as necessidades humanas. Eu costumo dar esse exemplo aos meus alunos, né, para que eles olhem no ambiente da sala de aula e notem o que nesse ambiente não é natureza transformada pela mão do homem e da mulher, né? Ou seja, a partir do momento em que passamos a ter o domínio sobre a natureza, né, a partir de uma dependência que nós temos em transformar essa natureza ao nosso bel prazer,
nós passamos a construir história também. Não é necessário que cada geração nossa redescubra a roda ou redescubra o fogo, né? A gente tem um acúmulo enquanto espécie humana a partir dessa mediação que é o trabalho, né? A mediação entre o homem e a natureza. Ou seja, aquela velha colocação de que a diferenciação entre o pior arquiteto e a melhor abelha, né? Uma abelha, um João de Barro, eles sempre irão transformar a natureza sempre de uma forma muito muito linear, né? Não há uma diferenciação. O pior arquiteto, né? Então o ser humano ele é capaz de conceber o trabalho a ser feito anteriormente em sua cabeça, né? Então essa é a dimensão subjetiva do nosso trabalho, a capacidade de transformação do objetivo a partir de instâncias, né, das funções psicológicas superiores, como diria Leontiev, né, um psicólogo russo do começo do século XX, em que, a partir dessa mediação conosco, entre nós e a natureza, a gente consegue transformar N coisas. Bom, até pelas configurações do mundo do trabalho atual, o trabalho é muito diferente do emprego, né? Haja visto que temos aí cerca de 41 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade, pessoas que trabalharam uma vida inteira e nunca tiveram uma carteira assinada, por exemplo. Então, não necessariamente trabalho é sinônimo de emprego. E o trabalho é central, então, em nossas vidas, por ser uma mediação entre nós e o mundo. O trabalho hoje, ele possui uma função social ainda muito importante, né? Para aqueles que não vivem de rendas de propriedades, vivem do seu trabalho, né? Ele tem um elemento identitário, ao qual eu me identifico naquilo que eu faço, né? Então, há elementos de positividade em termos do sentido que esse trabalho me dá, porque ele me significa, né? Eu posso dizer, Bruno enquanto psicólogo, enquanto professor. Essas profissões dizem muito a respeito de quem eu sou, né? Mas ele pode adquirir um caráter negativo quando há uma penosidade desse trabalho, ou seja, quando há uma perda de sentido desse trabalho, ou quando ele é feito sob condições degradantes, né? Hoje se fala muito do trabalho decente, né? Onde não se adquire, então, um sentido para si. Então, deve-se às condições sociais em que ele é realizado, né? Hoje a gente fala que nós temos as condições para que o trabalho seja realizado, então qual o ambiente de trabalho em termos de ruídos, de exposição à poeira, por exemplo, barulho, enfim, tudo que envolve, né, o ambiente do trabalho. Os processos do trabalho, então, quais tecnologias eu vou utilizar, né? Então, para pensar essa aula, eu pensei em qual tecnologia eu faria, né, nessas condições de luminosidade, de som, enfim, né, quais são as etapas para eu realizar essa aula, e a organização do trabalho. Então, qual é o ritmo, qual é a meta que eu preciso bater, qual é o tipo de produtividade, né, algo que a gente tem observado que tem, inclusive, se exacerbado no trabalho no judiciário, né? Hoje em dia, e eu falo isso com conhecimento de causa de quem tem atuado em pesquisas ligadas à saúde de magistrados, de que a gente vê muitos juízes produzindo sentenças como se produz geladeiras, né, como se fosse numa esteira de produção. E a gente sabe que há particularidades desse trabalho que devem ser diferentes. Quanto ao conceito de saúde e doença, bom, a OMS, né, ela coloca um mundo fantástico, né, de que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades, né. Então, a doença, vista como essa enfermidade, o estado clínico, né, independente da origem do dano, enfim. Por que eu digo que é um mundo mágico? Porque na concepção da OMS, né, ninguém está dentro dessa concepção, né? Nenhum de nós tem esse completo bem-estar físico, mental e social. É por isso que a gente tem pensado já desde a reforma sanitária italiana, com alguns pressupostos da medicina social latino-americana que ajudaram a basear as concepções de saúde pública que nós temos no país, né, com o SUS, por exemplo, de entender a saúde e a doença, então, enquanto um processo. Ou seja,
Nós não estamos saudáveis nem doentes a todo tempo. Eu posso, nesse momento, estar saudável para diabetes, por exemplo, e não estar saudável, né? Posso estar doente para uma pressão alta, por exemplo, né? Ou para obesidade, ou para dorsalgias, enfim, né? Então, nós vivemos um processo quando se diz em relação à nossa saúde e doença. E esse processo ele é um processo social, porque ele é determinado pelo modo como as pessoas se apropriam da natureza em um dado momento, né? Por isso que é fundamental uma categoria para a gente pensar saúde e doença, a categoria do processo de trabalho. Como eu estava dizendo, se nós não vivemos de rendas nem de propriedades, nós vamos viver do fruto do nosso trabalho, né? Ou seja, como eu disse que esse trabalho me dá uma identidade e também o fato de eu passar muito tempo nesse trabalho, ele, ele pode dizer muito também sobre alguns perfis patológicos que eu apresento ao longo da vida. Foi o Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho, que em 1700, ele, no seu livro A Doença dos Trabalhadores, ele dizia, para que um bom médico faça uma boa anamnese, ele deve perguntar ao leito do seu paciente se qual função, qual arte exerce. Por quê? Na causa, na fonte do seu sustento, pode residir a causa do seu adoecimento, né? Então, ele foi o primeiro a compreender a importância e a centralidade do trabalho nas nossas vidas. Então, a gente deve pensar que saúde e doença é um processo e que o trabalho é um fator determinante da nossa saúde e da nossa doença. Com isso, a OMS, inclusive, adota esse conceito já desde os anos 80, 90, a ideia dos determinantes sociais de saúde, né? O que seriam, então, fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Então, é toda essa gama que eu coloco aí no slide, né, que parte da individualidade. Então, a gente sabe que há muitas doenças que são genéticas, né, tem fatores hereditários, são ligadas ao sexo, diz muito sobre o nosso estilo de vida, mas eu quero chamar a atenção para esse macro, que são as condições sociais, econômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então, as condições de vida. E aí, a centralidade das condições de vida e de trabalho, né? Claro, estamos falando do ambiente de trabalho, da educação, do que nós nos alimentamos, o desemprego como um fator agravante, né? Hoje em dia a gente já fala, inclusive, de uma psicopatologia do desemprego, o nosso acesso a serviços sociais, o saneamento básico, a habitação, o transporte, né? Tudo isso diz respeito ao nosso processo de saúde e doença, né? Isso não quer dizer que a gente deva fazer uma somatória e ver qual deles tem maior influência, né? Mas sim que eles estão interligados, né? Eles se interligam a todo tempo, eles estão acontecendo a todo tempo. É um movimento dinâmico de influência um no outro e em nós, né? Asa Cristina Laurel, uma pesquisadora do México, dizia já nos anos 70, 80, que a grande problemática da saúde e da questão do nexo de causalidade, né, é nós compreendermos como que o social entra de um lado e o biológico sai do outro, né? Há uma dificuldade de compreender o que acontece no que ela chamava de caixa negra, que é o nosso corpo biopsicossocial. E eu vou chegar lá na frente, que vai ficar mais claro essa questão dos determinantes sociais de saúde, para a nossa aula em termos de PCD. Bom, quando a gente fala dos conceitos de capacidade e incapacidade para o trabalho, a perspectiva previdenciária, que eu arrisco em dizer que muitos de vocês, magistrados, devem notar essa perspectiva nos laudos que recebem, né, deixa eu colocar aqui, para poder ler melhor, nos laudos de peritos, né, mas de que a incapacidade laborativa, então, é uma impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência de alterações morfopsicológicas provocadas por doença ou acidente, né? Ou seja, então, há uma ideia já enraizada
na perícia médica do INSS de que a pessoa pode estar incapaz ou capaz, né? Como se houvesse esse dualismo. Hoje a gente já entende, vai ficar mais claro lá na frente, que, na verdade, eu posso, novamente, como processo de saúde e doença, eu posso estar incapaz para uma atividade em que eu carregue peso, por exemplo, devido a uma dorsalgia, mas posso estar capaz para um trabalho intelectual. Enfim. Então também abrange o risco de vida para o segurado ou para terceiros, ou o risco de agravamento clínico que a permanência em atividade laborativa possa acarretar. O conceito de incapacidade, na perspectiva previdenciária, deve ser analisado quanto ao grau, né, então se parcial ou total, a duração, se temporária, né, ou indefinida, permanente, e a profissão desempenhada, se é uniprofissional, se é multiprofissional ou omniprofissional. Né? Então, essa perspectiva ela está enraizada e muitas vezes devemos encontrá-las nos laudos periciais na Justiça do Trabalho, por exemplo, em matéria de doenças e acidentes do trabalho. Bom, a gente já trabalha com outras perspectivas, então, de capacidade e incapacidade. Né? Por exemplo, da gente pensar que a capacidade, na verdade, descreve a habilidade de um indivíduo de executar uma tarefa ou ação com mais alto nível de funcionalidade provável em um ambiente considerado uniforme ou padrão. E que a incapacidade é o termo genérico para deficiências, limitações de atividades e restrições de participação. Indica os aspectos negativos da interação entre o indivíduo, a sua condição de saúde, e seus fatores contextuais, fatores ambientais e pessoais. Vejam que essa perspectiva já é diferente da perspectiva previdenciária, porque ela traz essa questão dos fatores contextuais, isso é muito importante. Né? Eu estou trazendo uma visão aqui da CIF, que é a classificação de funcionalidade, capacidade e saúde, que nós vamos ver adiante, né? Ao qual, inclusive, o antônimo de incapacidade não é necessariamente capacidade, mas sim funcionalidade. Né? Outros conceitos que a CIF traz, então, é esse da funcionalidade, né? Esse termo genérico para as funções do corpo, as estruturas do corpo, atividades e participação, que indica os aspectos positivos da interação entre um indivíduo, né? Então, eu havia falado da incapacidade como os aspectos negativos e a funcionalidade como os aspectos positivos da interação entre nós, né? Um corpo, um indivíduo e seus fatores contextuais. E que a deficiência, então, são esses problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como um desvio significativo ou uma perda, né? O desvio em relação ao modelo baseado na população pode ser leve ou grave e pode flutuar ao longo do tempo. Então, a gente tem que sempre comparar também a média populacional. A gente tem também o conceito de desvantagem, né, cuja definição são os prejuízos que o indivíduo experimenta devido à deficiência ou incapacidade. Né? Suas características é um valor dado à situação, à experiência, quando ela foge da norma. Uma expressão social de uma deficiência ou da incapacidade. Então, vamos lá, né? O que são de fato as pessoas com deficiência? Por que dessa nomenclatura, né? Essa terminologia hoje ela é a mais adequada, é a mais aceita, né? Da pessoa com deficiência. É um termo que foi já utilizado, já cunhado desde a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, e o Brasil adotou esse conceito, né, numa emenda constitucional em 2008. Né? É importante a gente ressaltar, né, que anteriormente se falava da pessoa portadora de deficiência. Né? A ideia de mudar essa nomenclatura, né, é que você coloca a pessoa no centro e não a deficiência antes dessa pessoa. Né? Então, que o termo portador ele não deve ser mais utilizado porque ele implica algo que se porta, né? E, consequentemente, que é possível se livrar a qualquer momento, em qualquer lugar. A deficiência faz parte da pessoa e, na maioria das vezes, trata-se de algo permanente e que, portanto, não pode ser destituída da pessoa. A pessoa tem que ser o centro das nossas atenções sanitárias, né? Jurídicas, trabalhistas, enfim. Né? Então, a inclusão social das pessoas com deficiência também perpassa pela linguagem, pois nela se expressa o respeito ou a discriminação em relação a elas. Bom, um breve apanhado aí da PNAD contínua do IBGE, né, mostra que a maior parte dos deficientes com emprego formal é homem, negro, com idade entre 16 e 24 anos, trabalha no comércio e ganha pouco. A renda individual é de até um salário mínimo,
em 42% da amostra, e a familiar fica acima de 2 salários mínimos, né? Acho que seria interessante a gente ver aqui em termos que possam também chegar, né, em causas que podem chegar a ser judicializadas, né? Questões ligadas a, por exemplo, bullying e rejeição, assédio moral, sexual e violência física, né, que foram descritas por pessoas com deficiência, com experiências no ambiente de trabalho. Bom, o Código Internacional de Ética para os Profissionais de Saúde no Trabalho, o ICOR, né, ele trata que, com base no princípio da equidade, os profissionais de saúde no trabalho deveriam assistir os trabalhadores na obtenção e manutenção dos seus empregos, né? A OIT preconiza também a avaliação de saúde que deve ser realizada tendo em conta a possibilidade de melhorar as condições de trabalho, por meio de uma engenharia ergonômica, por meio de uma adaptação do posto de trabalho a essa pessoa, né? Tudo isso que vai nos levar ao entendimento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada, né, no Brasil pelo Decreto 6.949, de 2009, né, que define a deficiência como um conceito em evolução, então tal como o processo de saúde e doença, e ela resulta da interação entre pessoas com deficiências, barreiras devidas às atitudes em um ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades como as demais pessoas, né? Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma, ao qual a gente tinha um protocolo anteriormente da CIDID, que foi preconizada pela OMS em 1989, né, e o mais atual, que é o modelo da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O que muda, então? Né? Se antes a gente tinha um modelo de minorias, agora a gente tem um modelo universal. A gente passa do paradigma da visão biomédica, né, de que a pessoa é portadora de uma doença, e passa para o biopsicossocial. Então, tudo que envolve o seu viver, o seu fazer, né? É um modelo mais dinâmico, né, e interativo. Isso é muito interessante para a gente prestar atenção, né? Então, a CIF ela vai falar dos fatores pessoais e também, dos fatores ambientais, que resultam do balanço entre os fatores facilitadores e as inúmeras barreiras que uma pessoa com deficiência passa. Então, são conceitos aí da avaliação biopsicossocial da CIF, as funções do corpo, né, as funções fisiológicas, a estrutura desse corpo, as partes anatômicas, as deficiências, né, então problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, a atividade, que é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo, né, o seu trabalho, a participação, que é o envolvimento dele numa situação da vida real, então o envolvimento numa situação de trabalho ou em casa, enfim. Quais são as limitações da atividade? Então, o que coloca-se como uma barreira para esse indivíduo, né, para esse portador, da pessoa com deficiência executar sua atividade, né? Quais são as restrições na participação e, principalmente, quais são os fatores ambientais que constituem o ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e conduzem a sua vida. Então, esse é um destaque muito importante que nos parece banal, mas que muda todo o nosso conceito sanitário, jurídico, previdenciário para se pensar os PCDs. Então, a CIF ela acaba sendo incorporada na legislação brasileira a partir da adoção do Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é baseado na CIF, na medida de independência funcional, né, que são instrumentos aí internacionais. Ela consta na chamada Lei Brasileira de Inclusão, né, que diz que uma equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos, né, na lei, programa de habilitação, de reabilitação, que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional, né? Também no artigo 2º da mesma Lei Brasileira de Inclusão, se fala dessa avaliação necessária biopsicossocial, que é o grande mote aí da CIF, que seja realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso muda tudo também, porque o paradigma biomédico colocava muito ao profissional médico, né, essa avaliação de saúde, né, e a própria lei, né,
recém-aprovada aí, derivada da MP 871, né, diz que o exame médico pericial, quando ela faz referência à Lei Brasileira de Inclusão, o exame médico pericial é componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, ou seja, é de extrema importância uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso para fins previdenciários, assistenciais e tributários. No contexto da Justiça do Trabalho, nós temos as perícias, né, que é o artigo 156 do CPC, diz que o juiz pode ser assistido por um profissional, né, com reconhecido conhecimento técnico-científico, quando precisar responder uma matéria ao qual não seja da competência do juiz. Né? Então, no caso ligado a PCDs, à saúde, enfim, né? E que esses peritos são nomeados em profissionais legalmente habilitados ou órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro, né? Então, para se pensar essas perícias em doenças relacionadas ao trabalho, aquilo que vai gerar uma incapacidade, uma dificuldade da pessoa com deficiência realizar, né, o seu trabalho, como eu tinha dito anteriormente, quais são as barreiras, né? A gente tem diversas formas periciais. A perícia médica, que é o ato médico previsto pela Lei do Ato Médico de 2013. A perícia psicológica, que as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, como a 008/2010, colocam. A fisioterapêutica, também com diversas resoluções do COFIT. A ergonômica, que, né, temos aí a análise ergonômica do trabalho prevista pela NR17, dentre tantas outras. Isso tudo com vistas a se evidenciar o nexo causal, né, ao qual, na Justiça do Trabalho, a gente se ancora nas determinantes da Constituição Federal, por exemplo, né, da ideia de redução dos riscos, né, e dessas barreiras, então, inerentes ao trabalho. Esses princípios introduzem a ideia do nexo causal, né, como um nexo de presunção quando o empregador precisa tratar da prevenção e da precaução, né, de um ambiente de trabalho saudável. Então, vai além de só pensarmos na lei das cotas, né, na 8.213 de 91, de quantas pessoas com deficiência devem estar no ambiente de trabalho, mas sim de pensar nesse trabalho adaptado também a essas pessoas para realizar essa atividade da melhor forma. Né? Vou pular essa parte e vou direto aqui para parte das doenças relacionadas ao trabalho, né, pra gente, se a gente pensar na deficiência, principalmente ao que me tange enquanto psicólogo, deficiência mental e intelectual, nós temos algumas doenças já reconhecidamente, com nexo de causalidade já reconhecido historicamente pelo Ministério da Saúde, que constam nesse manual, né, das doenças relacionadas ao trabalho. Temos como, por exemplo, a depressão, né, como um transtorno mental relacionado ao trabalho e como uma deficiência mental e intelectual. Então, queria chamar a atenção para ela, que ela já é reconhecida, e se a gente pegar um próprio modelo de laudo caracterizador da lei de cotas, né, utilizado pelo Ministério, pelos auditores fiscais do trabalho, por exemplo, a gente pode encontrar como CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, o F32, que é o Código de Episódios Depressivos, que, como nós vimos, ela pode guardar uma relação com o trabalho ou, né, estar como uma doença comum. O que importa para a gente? A gente saber aqui que a partir da avaliação da CIF, a gente pode compreender pelos códigos dela, né, a presença nas alterações, nas funções de energia, nas funções do sono, tudo que está ligado, né, ao descrito pela etiologia da depressão. Então, pela CIF, a gente coloca algumas codificações para fins de enquadramento, né? Por exemplo, gosto de mostrar a tabela ESC, que foi desenvolvida pelo Instituto CIF Brasil, né? ESC de Escape, que, baseado no modelo da CIF, busca-se uma alternativa à tabela SUSEP, né, para peritos judiciais que possam colocar os códigos da CIF, né, aqui nos aspectos ergonômicos, para representar a incapacidade laboral, e a tabela já calcula um percentual da incapacidade laboral, percentual indenizatório, enfim, é toda uma outra forma de se fazer
perícia, né, que vão pensar aqueles aspectos ambientais que eu disse anteriormente, que preferivelmente sejam multiprofissionais, interdisciplinares, ou seja, a gente pode ter um médico fazendo uma avaliação, um ergonomista, um psicólogo, né, algo que as perícias do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, preconizam muito, né, de se fazer uma perícia um pouco mais longa, mas que também abrange outros profissionais, para se dar conta de compreender essas totalidades, né, que a CIF permite, ou seja, as perícias para se compreender uma deficiência mental ou intelectual, por exemplo, como a depressão, né, ela pode ser usada a partir desses critérios da CIF que vão além, então, do modelo biomédico apenas de doença e incapacidade, mas que vão pensar essa incapacidade, esse processo de adoecimento muito além, pensando todo o contexto social, todos os determinantes sociais de saúde e todo o ambiente de trabalho em termos das suas condições, dos seus processos e da organização do trabalho. Por fim, termino com essa frase do médico italiano já falecido, Luigi Devoto, que foi o fundador da Clínica del Lavoro, que fica em Milão, na Itália. Quando perguntado para ele, inclusive, por que Clínica del Lavoro e não Clínica del Lavoratore, né, a clínica do trabalhador, o Luigi Devoto disse, porque doente é o trabalho, e é ele quem deve ser curado para que as doenças dos trabalhadores sejam evitadas, ou seja, para que possamos impedir que tenhamos mais